civilization. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. To the world, been my very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderon's not far away, it's Californication. Born and raised by those that praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, your Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Salve galera, terceiro ano, vamos lá? Vamos para a nossa continuação da aula anterior. Nós estávamos trabalhando com a Revolução Mexicana, né? Nós estávamos
conversando um pouquinho sobre esse processo revolucionário que se desenvolveu aí em um dos países da América Latina, né? Dentro do contexto aí dos processos de emancipação política. Então a gente está com um exemplo mexicano para analisar, né? A ideia é que a gente perceba aí o quanto foi turbulento aí a formação dos países da América Latina após as suas emancipações políticas, né? Uma vez que as ações imperialistas elas continuaram existindo, né? Vamos pensar da seguinte forma: ó, enquanto colônias eles sofriam ação imperialistas dos países europeus, no processo de emancipação a gente vai ter uma disputa aberta, né, entre a Inglaterra e os Estados Unidos da América em busca de áreas de influência nos países da América Latina. E isso vai gerar aí uma série de momentos conturbados aí, né, para os países da América Latina. O caso mexicano é um exemplo que a gente vem analisando com vocês aí na primeira parte dessa aula, e vamos buscar finalizar esse caso mexicano nessa segunda parte da aula, né? É importante também fazer um destaque aqui, né, que esses processos de emancipação política na América, eles acabaram não contando aí com a participação no sentido da elaboração do poder político, né, das camadas populares. Eles foram utilizados para defender os interesses das elites, né, esses grupos de elites que pensavam de forma diferente, né, e que disputaram o poder. Eles fizeram manobras e o uso das massas, dos camponeses, dos nativos, né, dos mestiços, direcionando aí os movimentos aí de revolta, os movimentos revolucionários de acordo com os interesses dessas elites, certo? Então isso aí é um ponto também importante para ser pensado quando nós olhamos aí para a formação da América Latina após os movimentos emancipatórios. Situando a gente um pouquinho aí, né, nessa questão de temporalidade, né? Nós estamos trabalhando em que temporalidade? Nós estamos trabalhando na temporalidade do século XIX e do início do século XX. Esse que é o período que a gente vem trabalhando aí dentro desse contexto da chamada Revolução Mexicana. Bom, antes da gente ir para o esquema da aula propriamente dito, né? Faltou eu desejar para vocês um bom estudo. Sejam bem-vindos ao meu lar, né? Estamos falando diretamente aqui do meu cantinho. Ainda permanecemos seguindo aí as orientações que são necessárias, né? De evitar ao máximo aí o contato. Então esse é o nosso motivo, e dessa vez eu estou conversando com vocês aqui da minha casa. Então sintam-se bem aí, como se nós estivéssemos juntos aqui nesse ambiente. Hoje, esse rostinho bonito aqui, ele vai sair um pouquinho de cena, tá? Para a gente mudar um pouquinho, né, o layout das nossas aulas. Comecei com uma música aí para vocês, acredito que vocês devam curtir, né? Coloquei uma que eu curto, uma banda que eu curto, uma música que eu curto, só para a gente dar aquele inicial, assim, né, dar aquela relaxadinha. E para ficar um pouquinho diferente aí os layouts, dessa vez eu vou desaparecer um pouquinho aqui, tá? Sei que é um desperdício, porque é uma fisionomia muito linda, que muito me agrada. Eu gosto muito de dar aula olhando para mim mesmo, porque vocês não têm noção de como é que é gostoso isso, eu ficar me vendo, falando aqui, fazendo gestos, cometendo gafes muitas vezes, mas eu gosto. Mas eu vou dar uma desaparecidinha e nós ficaremos só com a minha voz. Essa voz que também é uma voz marcante, né? Enfim, vamos trabalhar? Nós havíamos parado mais ou menos nessa tela aqui na última aula. É mais ou menos aqui que o professor estava trabalhando com vocês. A gente começou aí a ver a questão, né, do final do século XIX e início do século XX. Nesse período aí a gente tem a chegada ao poder do Porfírio Dias, tá? Governou ali entre os anos de 1876 até 1911, que é quando realmente acontece a Revolução Mexicana. Tá? Porfírio Dias ele se configurou como um ditador, né? Ele permaneceu no poder aí, exercendo um governo autoritário, um governo ditatorial,
tá? Que a princípio, tá? Ele até teve aí uma característica aí de promover aí um desenvolvimento, né? Um vigoroso desenvolvimento, tá? Só que ele fez isso à custa do quê? À custa da utilização de capital estrangeiro. Aí isso daí, de certa forma, atrelou, né, o governo do Porfírio Dias aí aos interesses internacionais, à ação imperialista internacional, né? Nesse caso aqui principalmente dos estadunidenses. E é claro que isso também teve aí um reflexo, né, uma sequela negativa para uma camada da população, né? Basicamente a classe média, a população camponesa aí, elas não tiveram tantos benefícios com essa situação aí de desenvolvimento promovida pelo Porfírio Dias, no contexto aí dessa abertura ao capital internacional. Eles ficaram excluídos porque as medidas elas acabavam favorecendo aí os estrangeiros, né? A ação imperialista aí dos investidores estrangeiros, certo? Bom, o Porfírio Dias ele foi permanecendo no poder, né? Ele foi ano após ano aí criando situações aí onde ele permanecia no poder e ele teve que enfrentar aí algumas insurreições, né? Algumas revoltas de camponeses e de operários que reivindicavam melhorias salariais, melhorias nas condições de vida, tá? E nesse contexto, né, dessas insurreições aí que o Porfírio Dias ele vivenciou, surge a figura do Francisco Madeiro, tá? Que governou lá entre 1911 e 1913, e aí propriamente dito a gente vai estar no período em que a Revolução Mexicana ela está se processando, né? Ela vai se processar realmente quando o Porfírio Dias ele renuncia. Mas antes da gente trabalhar com essa ideia aí, o professor vai chamar a atenção para vocês para uma atividade que vocês têm na apostila, lá na página 9, né? Onde apresenta para nós lá essa análise aí de um fragmento aí do Plano São Luís Potosí, que foi um plano elaborado, né, pelo Francisco Madeiro, o grande oposicionista aí, do governo do Porfírio Dias, né? Um cara que nas eleições de 1910 ele se candidata à presidência para disputar contra o Porfírio Dias, só que durante o processo ele acabou sendo preso, né? E isso fez com que o Porfírio Dias tivesse aí a possibilidade de se manter no poder, iniciando já o 7º mandato. E é onde que entra o Plano São Luís de Potosí, que é essa atividade aí que está proposta para ser analisada. Ela entra no contexto aí da fuga do Francisco Madeiro, ele fugiu do México, e ele divulga esse plano aí, né? No qual ele era um plano que ele pensava em defendia e exigia a renúncia do Porfírio Dias, tá? E a convocação de novas eleições. É uma ideia aí de uma luta contra um centralismo, um autoritarismo e uma perpetuação no poder por parte aí do seu opositor, né, o Porfírio Dias. Então, olhando para o plano São Luís de Potosí, a gente pode observar ali que claramente ele tinha um cunho bem liberal, né, que era o que representava aí as ideias do Francisco Madeiro, político liberal, cunho bem liberal, tá? Ele tinha um apelo ali em relação a questões sociais, né? Ele falava ali sobre a questão da concentração de terra, da destituição de terras por parte, né, do governo e da elite agrária mexicana, que acabou retirando das terras ali os pequenos proprietários, os nativos, e dentro desse plano ele defendia o restabelecimento, né, dessas terras para essas pessoas. Ele tem um tópico ali que ele fala sobre a questão da não reeleição. Isso aí é uma crítica ferrenha, né, à constante reeleição a qual o Porfírio Dias vinha passando ao longo aí
deste período aí, já era o 7º mandato desse presidente, né? Então ele trabalhava com essas ideias, né, de trazer um apelo de nacionalismo, né, trazer um apelo aí de comprometimento aí com as camadas que estavam excluídas do governo em virtude, né, do governo do Porfírio Dias favorecer os interesses internacionais, tá? Como um meio dele buscar chegar aí ao poder, certo? Então, pensando nisso daí, vocês têm essas 3 atividades que foram propostas, né? Comparar a situação dos camponeses, indígenas e mestiços do Brasil e do México após os processos de emancipação política desses países. Essa aqui, penso eu que é bem tranquilo de vocês pensarem, vamos pensar aqui junto com o professor. Ó. Esses grupos eles foram somente manipulados por aqueles que tinham interesse do poder. Tá? Esses grupos aqui, eles acabaram sendo excluídos quando as emancipações políticas elas aconteceram. Tá? Não houve uma preocupação de integração, pelo contrário, né? A postura das elites que conduziram esses processos de emancipação aí foi exatamente de, assim que o processo se concluiu, excluir esses grupos, né, de qualquer possibilidade aí de acesso a um tipo de participação política ou até mesmo aí das questões econômicas, mesmo destituindo eles das terras. Então o que aconteceu, né, lá no governo do Porfírio Dias, que no plano São Luís de Potosí o Madeiro ele criticava, não foi diferente daquilo que a gente encontra no contexto da emancipação política do Brasil. A próxima questão fala qual era a intenção de Madeiro ao propor o princípio da não reeleição. Também bem claro e bem evidente, né, que ele estava fazendo uma crítica aí à perpetuação do Porfírio Dias no poder. Tá? Ele estava criticando essa longa permanência e essas constantes reeleições a qual o Porfírio Dias havia se submetido e a sua longa permanência no poder. E por fim, né, como que a Constituição brasileira ela define a reeleição no país. Também bem tranquila essa para nós, né, galerinha? A Constituição do Brasil ela é favorável à reeleição para o cargo do executivo, que até então não existia, né? Então, hoje, a pessoa que se candidata a qualquer cargo do executivo, né, em qualquer uma das esferas, municipal, estadual ou federal, ela tem o direito aí a uma eleição e uma reeleição. Na verdade, ela pode ser reconhecida uma vez mais ao poder de forma ininterrupta. Palavra bonita que eu tenho agora aqui, hein? Senti até um certo orgulho de mim, mas vamos lá. Ela pode permanecer no poder aí por 2 mandatos. Depois a reeleição não pode mais acontecer, né? Isso aí é um caráter diferenciado, a gente comparando aí a situação que ocorria no México nesse contexto aí que nós estamos estudando, tá? Bom, voltando aqui só para o professor poder continuar, né, a nossa aula aí, né, e a gente caminhar aí para o desfecho, né, da Revolução Mexicana. O governo do Porfírio Dias, então, ele enfrentou dificuldades que culminou aí até mesmo com a elaboração desse plano, o São Luís de Potosí, pelo Madeiro, que havia fugido do país. Tá? E nesses movimentos que ele acabou enfrentando aí, a gente vai observar a participação, né, dos destituídos do poder, daqueles que estavam ali numa situação de não favorecimento, né, de exclusão, que acabaram tomando armas, né, tomando em assalto aí vários estados da Federação Mexicana, tá? E isso, de certa forma, criou aí uma certa dificuldade para a permanência do Porfírio Dias no poder. Então, ele acaba, em maio de 1911, renunciando ao poder, saindo, né, do poder aí em virtude de toda essa agitação política que ele teve que enfrentar e dessa organização aí desses movimentos armados por parte dessas camadas destituídas do poder, né? Os camponeses, os mestiços e os indígenas. É aí que o Francisco Madeiro ele chega ao poder, tá? Ele chega ao poder, um político de oposição ao governo do Dias, tá?
que apresentava uma característica, né, de ser um político liberal, mais voltado para os interesses da burguesia, e ele veio com uma proposta de governo. Essa proposta de governo era uma proposta bem centrada e bem alicerçada nos ideais que existiam aí no país vizinho ao território mexicano, né, os Estados Unidos da América. Princípio da igualdade jurídica, da divisão dos poderes, da liberdade econômica e da eleição sem fraudes, ou seja, da questão da democracia. De cara, o Francisco Madeiro ele vai ter aí um desafio, tá? Qual é esse desafio? A gente já está observando aí que o Madeiro ele tinha uma tendência a defender os interesses daquele grupo que ele representava, que era a burguesia, certo? Qual que era o desafio do Madeiro, então? O Plano São Luís de Potosí, né? O Plano São Luís Potosí. Esse era o grande desafio que ele tinha, tá? Esse plano que a gente acabou de analisar, certo? Então ele sofreu cobranças em relação a isso, tá? Os grupos que se rebelaram contra o Dias, né? Os grupos que se rebelaram contra o Porfírio Dias, contra a tendência do Porfírio Dias de favorecer aí o capitalismo internacional, deixando de lado aí as camadas médias e populares do território mexicano, eles passaram a cobrar aí o Madeiro em relação a essa situação, né? Até mesmo porque ele havia usado isso daí como um elemento para fazer a oposição ao Porfírio Dias. E nesse contexto de cobrança, né, o Francisco Madeiro ele vai enfrentar também aí movimentos sociais, políticos de oposição à sua tendência aí liberal burguesa. Dentre esses movimentos aí, a gente vai destacar as revoltas populares camponesas que lutavam aí pela reforma agrária, né? Por uma divisão de terras mais radical. Tá? O professor citou para vocês ali, né, o Emiliano Zapata, né, que ele lidera aí um movimento revolucionário no sul do território mexicano, partindo da cidade de Morelos, tá? E o Pancho Villa, né, que é que lidera um movimento camponês a partir de Tijuana, no norte do território mexicano. Nomezinhos que aparecem para nós aí dentro daquela musiquinha que eu coloquei na aula anterior, né? O Pancho Villa, ele aparece aí, né? É um personagem daquela música lá do La Cucaracha, tá? Bom, enfim, esses movimentos aí, eles desestabilizam o governo do Francisco Madeiro, tá? Uma vez que esse grupo que o Madeiro defendia, que era a burguesia e os latifundiários, eles estavam ligados aí ao capital internacional e eles queriam que o Francisco Madeiro ele acabasse com essas revoltas armadas no sentido, né, de atrair os investimentos internacionais. Essas revoltas armadas e essa questão política aí desestruturada, desestabilizada, acabava fazendo com que o capital internacional ele se afastasse do território mexicano. Tá? Bom, o Francisco Madeiro também teve que enfrentar uma pressão por parte, né, dos Estados Unidos da América, isso em virtude da presença de um recurso mineral no território mexicano que interessava muito ao governo estadunidense, né, que era o petróleo. Esse governo estadunidense, ele compactuava da ideia da burguesia e dos latifundiários do território mexicano, de que o governo ele não poderia ser um governo voltado para as mudanças sociais, né, um governo de interesses socialistas, tá? E isso acaba fazendo com que o Francisco Madeiro ele perca o controle, tá? Ele perca o controle do país. O governo de Madeiro ele não consegue controlar essas rebeliões e o fim, né, do governo do Madeiro é até mesmo com o seu assassinato. Tá? Ele foi assassinado. E esse assassinato dele, tá? Esse assassinato do Madeiro, está ligado aí aos interesses, né,
do capitalismo internacional e do capitalismo mexicano ligado a esse capitalismo internacional, que desejavam aí um governo que fosse voltado para os interesses internacionais. É nesse contexto que o Victoriano Huerta ele chega ao poder, né? O Huerta ele foi um general, né, apoiado pelos Estados Unidos, que deu um golpe e acabou depondo o Madero, que posteriormente foi assassinado no território mexicano, e essa deposição do Madero vai instaurar aí um governo de características militares no território mexicano, apoiado aí pela burguesia, pelos latifundiários e principalmente pelo capitalismo estadunidense. Tá? Bom, Victoriano Huerta chegou ao poder, governou durante 2 anos e nesse momento surge dentro da Revolução Mexicana, né, a chamada Revolução Constitucionalista. Tá? O governo do Huerta ele foi marcado aí, né, pela o apoio inicial dos Estados Unidos, né? Inicialmente também o apoio da aristocracia rural, que posteriormente tenta tomar o poder, mas um elemento significativo foi a ideia aí de que desse momento o México ele vai apresentar aí um movimento revolucionário de características bem definidas, tá? Onde se destacam aí e é onde se forjam grupos que têm aí características bem definidas em relação à condução de um processo revolucionário e de uma oposição ao governo do Victoriano Huerta. Tá? Estamos nos referindo aqui ao grupo que defendia o desenvolvimento capitalista do país, que era o grupo liberal burguês, um grupo que desejava mais autonomia e a criação de milícias populares, que são as forças populares, e um grupo que desejava a elaboração de uma nova constituição com a saída do Huerta do poder. Tá? Esse grupo ele foi denominado aí de constitucionalistas e ele era liderado por esse cidadão aqui, ó, Venustiano Carranza. Tá? Venustiano Carranza. Bom, com essa liderança aí desse movimento, o Carranza ele conseguiu aí conquistar e ter o apoio de várias cidades mexicanas. Ao mesmo tempo, tá, a gente tem o movimento dos camponeses acontecendo, tá? Como por exemplo, né, no sul, os zapatistas tomando cidades, né? No norte, o movimento do Pancho Villa também acontecendo, e todos esses conflitos armados aí, né, ocorrendo, isso acabou pressionando o governo do Huerta, tá? E ele acabou deixando o poder, renunciando o poder e deixando o país, certo? Bom, 3 grupos tinham divergências em relação à tomada do poder e ao estabelecimento de um governo no México. Mas apesar disso, né, o Carranza ele acaba assumindo o poder, governando o território mexicano após aí a renúncia do Huerta. E no governo do Carranza, a gente vai ter aí a elaboração da Constituição de 1917, tá? Que é o elemento que culmina aí com esse longo período de turbulência, esse longo período aí onde, né, os mexicanos eles lutaram pelo poder, onde grupos com interesses diferenciados, tanto dentro do território mexicano quanto como fora do território mexicano, eles também interferiram aí e acabavam fazendo essas alternâncias do poder no território mexicano acontecer. Tá? É uma Constituição que defendia lá princípios da democracia, do voto universal, das leis trabalhistas, né? Uma questão de reforma agrária, né? Com o confisco dos latifúndios, incluindo aquilo que pertencia às terras da igreja. Enfim, era um elemento que trazia um aspecto aí
de implantação de um governo de características mais democráticas, tendo em vista o longo período aí de governos oligárquicos que se estabeleceram dentro do território mexicano. Tá? Então isso aí, a Constituição de 1917 aí, ela vai ter essa ideia, né, de trazer um princípio de nacionalismo, tá? Como, por exemplo, também, né, a questão da distribuição de terras e da restituição de terras aos nativos, né, que haviam sido excluídos de processos de divisão de terra nos governos anteriores. Tá? Bom, por fim, tá? A Constituição de 1917 ela fecha aí esse longo período revolucionário. Tá? De fato, essa Constituição ela promoveu aí reformas sociais que posteriormente elas continuaram acontecendo nos governos aí que vieram depois dela, tá? Vieram depois aí do governo do Venustiano Carranza. Tá? O fato é que ainda hoje, né, existe muita desigualdade ainda e existe muita exploração imperialista. Os mexicanos, eles ainda não conseguiram, por mais que esse desfecho da revolução ele proporcionou aí avanços significativos para aquele momento, mas isso não elevou e não deu condições para que os mexicanos eles alcançassem aí um estágio onde a desigualdade deixasse de existir ou a exploração imperialista ela não ocorresse mais. Muito difícil para os mexicanos, por exemplo, aí, sendo vizinho do território estadunidense, eles não sofrerem com uma intensidade maior aí as ações do imperialismo promovido aí pelos governantes dos Estados Unidos ao longo aí da história do século XX. Tá? Deixei para vocês ali para a gente finalizar o momento dessa aula. Na próxima conversa nós fechamos essa unidade aí falando sobre o populismo na América Latina. Deixei para vocês ali os aspectos principais, né, desse conturbado movimento aí relacionado com a Revolução Mexicana, que foi o contexto de uma grande rebelião camponesa, que ao longo desses períodos aí elas aconteceram e elas direcionaram e deram tônica aí para as renúncias e para o estabelecimento de governos dentro do território mexicano, e que essa Constituição ela botou, né, um ponto, pelo menos naquele momento, um ponto final ao Estado oligárquico que havia predominado no território mexicano desde o processo aí, de emancipação política que ocorreu. Certo, galerinha? Então, para essa aula de hoje, era isso que o professor queria apresentar para vocês, né? Voltando o meu rostinho bonitinho aqui para que eu possa me despedir de vocês nessa aula. Reflitam um pouquinho sobre esses dois contextos aí que nós trabalhamos nessas duas aulas sobre a Revolução Mexicana. Façam a leitura do texto que se encontra aí no livro de vocês. Desenvolvam as atividades propostas. Tá? Anotem aí possíveis questionamentos, tanto daquilo que foi exposto na aula, quanto daquilo que vocês tiveram aí na realização das atividades, para que a gente possa conversar sobre isso daí em um momento aí que nós tivermos aí um tira-dúvidas, tá certo? Valeu, muito obrigado pela atenção aí, pela consideração. Um grande abraço a todos vocês aí e até a próxima.